Fala pessoal, meu nome é Felipe Ribeiro e aqui no canal a gente fala sobre mercado de trabalho e tecnologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no canal e vamos pro vídeo. Toca a vinheta. É a primeira vez que essa vinheta é utilizada, então, espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte aí, porque curtir a vinheta já dá valendo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver as 5 diferenças entre o Power BI e o Excel. Por que você vai largar esse conhecimento tão querido que você tem do Excel e vai começar a aprender Power BI, tá? Eu vou te dar 5 motivos. Primeiro motivo é que, por ser uma ferramenta muito antiga, pessoal, o Excel tem 37 anos, o Excel nasceu em uma época muito diferente da época que a gente vive hoje, em que a gente tinha uma pequena quantidade de dados sendo armazenados, porque a gente realmente tinha poucas possibilidades de armazenamento de dados. Hoje, pessoal, com essa nova era dos dados que a gente vive, a grande quantidade de dados que a gente tem acesso, aí, principalmente nos nossos ERPs das organizações, é bem relevante. Então, se você já trabalhou no Excel com mais de 100 mil linhas e teve que fazer algum cálculo ou excluir algumas linhas ou algumas colunas, sabe do que eu estou falando. O Excel, por mais que 1 milhão de linhas pareça muito, tem esse limitador e mesmo com a menor quantidade de linhas, a partir de 50, 20 mil linhas, dependendo do computador, o nosso Excel já começa a travar. Então, o Excel não é uma ferramenta para a gente trabalhar um grande volume de dados e hoje a gente realmente tem acesso a um grande volume de dados. Segundo motivo para você largar o Excel e começar a ir para o Power BI é que o Excel não te dá a possibilidade de maneira automatizada, fazer ligação entre tabelas, fazer essa parte de modelagem, que a gente pode trazer informações de vendas por produto, trazer informações de devolução por produto, trazer informações de avaria por produto e cruzar isso facilmente dentro da ferramenta aí do Excel. Isso não acontece, a gente tem que fazer uma série de processos manuais, proxies, em que vão deixando nossas tabelas bem mais pesadas. O terceiro motivo é com relação aos cálculos. A gente já viu algumas fórmulas, sabe que o Excel faz algumas fórmulas lá no Excel, mas hoje, principalmente com esses estudos e com essa evolução de efeitos de probabilidade, de visualizar previsões, né, de futuro e análises comparativas, a gente precisa fazer uma quantidade de cálculos cada vez mais robustas e cada vez mais automatizadas. Lá no Excel, a gente faz medidas, fórmulas lá, célula a célula, deixando também nosso relatório pesado e a quantidade de medidas é muito menor do que o que a gente tem oportunidade nessa nova ferramenta lá do Power BI. Então, 3 problemas aí. Quarto problema para a gente largar o Excel e começar a utilizar o Power BI é a visualização da informação. No Excel, ela é uma ferramenta que trabalha prioritariamente visualizações tabelares. Quando a gente fala de Excel, a gente visualiza logo uma tabela, a gente cria tabela e edita tabelas dentro do Excel. Ah, Felipe, mas o Excel até tem a possibilidade de criar gráficos, mas mesmo os gráficos criados são manuais e não tem poder de interatividade aí entre eles, criar diversos gráficos e ter interatividade. Não é com Excel. O quinto problema aí que a gente deve largar do Excel, dessa ferramenta um pouco mais antiga, é o compartilhamento do nosso modelo, do nosso relatório, do nosso dashboard, do que a gente construiu lá no Excel, principalmente se ele tiver um tamanho um pouco mais extenso, a gente sabe que tem uma dificuldade de enviar esse arquivo
para mais pessoas. Às vezes o arquivo é pesado e outra pessoa vai ler em outro computador e já começa a travar tudo e tem toda essa dificuldade de envio. Às vezes o e-mail não consegue ser enviado com um arquivo muito pesado e às vezes o Excel fica pesado. A gente não tem esse poder fácil de compartilhamento da informação do nosso relatório no Excel. E esses 5 motivos por qual a gente não deve utilizar mais o Excel foi com que fez com que a Microsoft lançasse uma nova ferramenta que faz tudo o que o Excel faz de maneira melhor e mais automatizada. No Power BI, pessoal, a gente consegue trabalhar um grande volume de dados, 1 milhão, 200, 300 milhões de linhas. É absurda a quantidade de dados que a gente consegue trazer, a quantidade de tabelas que a gente consegue ler no Power BI e consegue editar, excluir, criar coluna de maneira extremamente fácil e automatizada, porque uma vez editada essa tabela, nunca mais a gente precisa editar novamente, porque todas as etapas ficam gravadas, então o processo fica automatizado. A gente consegue lá no Power BI fazer cálculos bem mais avançados e bem mais automatizados também, porque uma vez feita esses cálculos, nunca mais a gente tem que fazer novamente. É só retroalimentar essa tabela e todos os cálculos já estão feitos, vão ficar gravadinhos lá dentro do Power BI. Então, a gente consegue fazer esses gráficos muito facilmente e, logicamente, depois que a gente aprende a fazer cálculos lá no Power BI, e a gente também consegue trazer um grande volume de tabelas, então manipular todas essas tabelas, cruzar todas as informações de várias tabelas dentro do Power BI. Para completar os outros 2 problemas que a gente enxergou no Excel, a parte de visualização, a gente consegue criar gráficos extremamente interativos, visuais, com cor, com formas, com tipos de gráficos diferentes num mesmo dashboard e todos eles interagindo entre si. Você clica num gráfico num mês específico e isso filtra todos os outros gráficos ou tabelas do nosso relatório. Então, visuais extremamente interativos que, uma vez construídos também, nunca mais precisarão ser construídos novamente. Eu estou falando isso porque a gente que já utilizou Excel sabe que toda vida que você vai refazer uma análise, tem que fazer o processo todo de novo no Power BI. Toda vida que a gente faz uma análise, ela fica lá para sempre. Sempre que a gente precisar dessa análise, é só retroalimentar as tabelas dessa análise e ela vai estar automaticamente pronta. Além disso, para finalizar, no Power BI, a gente consegue compartilhar essas informações via web. A gente sobe essas informações para o servidor da Microsoft e qualquer usuário que tenha acesso, que a gente dê acesso, consegue visualizar esse dashboard sem a gente ter que passar no e-mail, sem a gente ter que mandar no OneDrive, sem ele ter que ter o Excel ou o Power BI instalado na máquina dele, ou que ele possa ver inclusive no celular. Então, de maneira extremamente fácil, a gente consegue distribuir a informação, nosso dashboard, nosso relatório no Power BI, coisa que a gente não consegue fazer no Excel. Então, por esses 5 motivos, eu quero te fazer um convite. Dias 4, 5 e 6, eu não vou simplesmente só te ensinar o Power BI, ensinar como uma ferramenta funciona. Eu vou te ensinar de maneira prática, elaborando um demonstrativo de resultado analítico dentro do Power BI, dias 4, 5 e 6 de abril, às 8 horas da noite, 8 e 6 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo, na primeira aula, começando os primeiros passos do Power BI, até montar o primeiro relatório de visualização de DRE, no segundo dia montando um dashboard de análise de receita e no terceiro dia montando um dashboard de análise de despesa. Tudo que a gente precisa analisar dentro do DRE. Então, até a próxima. Te espero lá dias 4, 5 e 6 de abril. Evento gratuito te ensinando a utilizar o Power BI do zero, já resolvendo um problema da organização numa visualização de DRE. Valeu!